paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 36 ao capítulo 40. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Abençoe a todos que entraram nesse canal para ouvir a palavra de Deus. Cubra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e dai-nos, Senhor, livramento de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado, as ofertas do povo. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que haviam de fazer-se, e ainda sobejava. As cortinas. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido e de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligavam com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda. Sobre o tabernáculo fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Cobertura de peles. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 encaixes, pregados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas
para o tabernáculo 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. E os seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. A arca. E fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e do outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas dos lados da arca, para se levar a arca, o prospiatório. Fez também o prospiatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do prospiatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado, de uma só peça. Com o prospiatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o prospiatório, e os seus rostos estavam defronte. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o prospiatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estavam virados para o prospiatório, a mesa da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. O candelabro. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez este castiçal o seu pedestal e as suas hastes, os seus corpos, as suas maçãs e as suas flores. Formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas,
uma maçã e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal. Mas do mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores, e havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram das mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro, e fez de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espivitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios, o altar de incenso. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as suas paredes, ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro, debaixo da sua coroa, e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Capítulo 38. O altar de holocaustos. Fez também o altar dos holocaustos de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniram para servir à porta da tenda da congregação, o pátio externo. Fez também o pátio da banda do meio sul, e as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste a oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 50 côvados, e a sua coluna 3, e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e do linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Também as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre, a quantidade de metais usados. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar,
filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases dos véus. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de moldura. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez a base da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. As vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para o ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâmpadas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino, com trabalhos esmerados. Fizeram-lhes ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada da estola que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo. Fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeirazinhas de igual medida, obra de ouro puro, trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeirinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeirinhas de trança puseram nos 2 engastes e a puseram sobre as ombreiras da estola da frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo da frente dele, perto da sua cintura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as 2 argolas, as argolas da estola com um cordão de azul,
para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Essa abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E as bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugo, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais, e o prospiatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences, e o azeite para a iluminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e as cortinas da porta da tenda, o altar de cobre e as suas grelhas de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Deus manda Moisés erguer o santuário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nela o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, o pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e os santificarás. Farás também chegar a Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e ungirás como ungiste a seu pai, para que me ministre o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações.
E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo foi montado. Assim, no primeiro mês do ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, colocou os varais na arca e pôs o prospiatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro da frente da mesa, do lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, levantavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Amém. E assim, queridos irmãos e irmãs, terminamos a leitura do livro do Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, ou o segundo livro de Moisés. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, agradeço pela leitura da vossa santa palavra, Senhor. Abençoa todos que estiveram nesse canal ouvindo a vossa palavra, e abençoa-nos a todos que estiveram nesse canal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a todos que estiveram nesse canal, ouvindo a palavra de Deus. Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus.